Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse terceiro domingo do tempo comum, nós continuamos a ouvir esse apelo do seguimento de Jesus, ao mesmo tempo que supõe uma vida de conversão, de mudança e como consequência de evangelização. E mais ou menos alguns passos que nós vemos são consequências da celebração do mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, veio morar no meio de nós, e nós celebramos no Natal. E a consequência de ter o Verbo vir morar no meio de nós, ter se encarnado, dado a vida por nós, está hoje ressuscitado, presente no meio de nós, leva-nos também a perceber como é que nós podemos encarnar essa palavra de Deus e também anunciá-la aos irmãos e irmãs hoje. Assim como o Pai enviou o seu Filho, Jesus nos enviou também para que, colocando em prática em nossa vida a palavra do Senhor, também nós possamos anunciar aos irmãos e irmãs aquilo que o Senhor colocou em nosso coração e em nossa existência. Nós temos visto justamente que talvez uma grande deficiência nossa é a questão da evangelização, de sermos missionários permanentemente. Nós temos falado disso quase todos os domingos, quase todo final de semana. Porque justamente, meus irmãos e irmãs, que aquele que encontrou a Cristo, encontrou uma boa notícia, de tal maneira, essa boa notícia marca a sua vida, que não tem como não anunciá-la aos irmãos e irmãs. Não tem como proclamá-la aos irmãos e irmãs. É, portanto, meus irmãos e irmãs, uma oportunidade de nós pensarmos um pouco em nossa própria vida. Se o Senhor nos chamou a estar com Ele, nos chamou a segui-lo, uma vez que nós o encontramos, nós somos chamados também a proclamar e anunciar Cristo ao mundo com alegria e com generosidade, sempre, cada momento da nossa vida. Unidos, enquanto comunidade, enquanto igreja, caminhando na fé, mas sempre com entusiasmo, proclamando o Senhor. O Verbo se fez carne, veio morar no meio de nós e nós somos testemunhas. E nós somos chamados também a encarnar a palavra de Deus através da nossa vida e também aquilo que nós proclamamos e falamos para os irmãos e irmãs. Isso faz parte um pouco da nossa essência enquanto cristãos, de viver cada vez mais em permanente estado de missão. E nesses domingos, primeiros domingos do tempo comum desse ano, quando nós estamos ouvindo principalmente o Evangelho de Marcos, nós vemos um pouco esses aspectos aparecerem cada vez mais. Também nesse domingo, nesse terceiro domingo do tempo comum, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que nós estamos ouvindo hoje, nesse final de semana, justamente Jesus começa a pregar seus primeiros momentos, quando ele vai para a Galileia, não é? E é interessante, meus irmãos e irmãs, que às vezes nós queremos pregar e anunciar em lugares fáceis ou já conhecidos. Jesus começa a pregar num lugar difícil, na Galileia dos Gentios. Portanto, ele começa a anunciar para as pessoas que estavam mais longe ainda, anunciar a boa notícia. E dizer o quê? Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Jesus realmente passa chamando à conversão. Fazei penitência e crede no Evangelho. Aliás, vai ser um pouco por aí que nós vamos ouvir no dia 22 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, quando nós começarmos a quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. É um pouco esse aspecto que vai ser quase que um estribilho que a igreja sempre vai proclamando e denunciando. De tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. E que supõe de cada um de nós que acolha Jesus Cristo, que nos convertamos cada vez mais. A leitura do Evangelho fala isso. E aí Jesus começa o chamado para a gente, para segui-lo. Seus primeiros apóstolos, Simão e André, estavam justamente lançando as redes ao mar,
porque eram pescadores. Jesus convida: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Depois, mais adiante, encontra com Tiago e João, filhos de Zebedeu, né, que estavam na barca consertando as redes. E ele chamou também, e eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, essa palavra desse evangelho de Marcos aparece, de um lado, a pregação inicial de Jesus e, ao mesmo tempo, o chamado de Jesus para que os seus primeiros discípulos o seguissem. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que a base é justamente essa, ou seja, a experiência da conversão, do chamado à mudança de vida, convertei-vos e crede no Evangelho, eis que o reino está próximo, é aquilo que inicia a nossa pregação, anunciamos o amor de Deus e essa transformação que cada um de nós é chamado a fazer para andarmos pelos caminhos do Senhor. E uma vez que nós escutamos esse chamado à conversão, consequentemente nós somos chamados também a escutar o chamado para seguir a Cristo. Vinde após mim. E tanto Simão e André, Tiago e João deixaram o seu trabalho, as suas redes e seguiram a Cristo. Ou seja, parece que é a história de quem me tinha chamado e segue o Senhor. Eu creio que essa história deve ser repetida através dos tempos de pessoas também que se encontraram com Cristo, que escutaram uma palavra que chamava a conversão, a mudança de vida e o seguimento de Jesus. É claro que não nessa mesma ordem, mas de um jeito ou de outro, todos são chamados a isso, a mudar de vida e a seguir a Cristo e anunciá-lo para os irmãos e irmãs. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós lemos na leitura primeira desse dia de hoje, esse final de semana, o livro do profeta Jonas, não é? E que fala justamente de Jonas, que foi a Nínive, a grande cidade, para chamar Nínive ao quê? A dizer, olha, vocês estão acabados, não tem mais salvação. Né? Ou seja, Nínive será destruída. Né? Vai a Nínive e faz-lhe conhecer as necessidades, né, que te ordenei. E foi até lá e disse, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Né? E qual não é a surpresa de Jonas quando justamente os habitantes de Nínive fazem penitência e se convertem. Diante de uma tal atitude, né, os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Né? Ou seja, renunciavam aos seus maus caminhos. Jonas não tinha ainda com muita clareza essa questão do chamado à conversão e estava apenas dizendo que vai ser destruído devido à situação pecaminosa da cidade. No entanto, a pregação, né, as pessoas se converteram, mudaram de atitude, mudaram de vida. Meus irmãos e irmãs, eu creio que esses aspectos estão tão ligados, ou seja, já no Antigo Testamento aparece justamente esse anúncio para uma cidade pervertida, que as coisas vão cada vez mais ser destruídas. No entanto, o que acontece é uma vida de conversão, uma mudança. A pessoa se converte, faz penitência, jejum, tudo mais, dizer que saíram do caminho errado, renunciaram ao seu mau caminho para andar no bom caminho. A conversão é isso, ou seja, mudar de caminho, mudar de atitude, deixar-se levar pelo Senhor. Né? E nesse aspecto, o profeta vai lá para dizer justamente essa necessidade de mudança. Talvez no começo pensasse apenas na destruição, mas acontece que ele aparece que é possível a mudança. Portanto, o chamado à conversão que aparece no Evangelho, Jesus pregando na Galileia, também é o anúncio, o comecinho da pregação de Jesus, de vai aos lugares mais difíceis para pregar a conversão. Como no caso de Jonas, foi a Nínive, para dizer que ia ser destruída, e eles se converteram. É o caso de Jesus, que vai à Galileia para pregar, para se converter, porque o reino está chegando, e eles se convertem. E para quem o converte, Jesus justamente chama para segui-lo, começar o seu seguimento, começar os seus discípulos, começar o discipulado, para que mais pessoas proclamem e anunciem essa boa notícia aos outros. Ora, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios,
fala que é quase que um eco. Se de um lado Jesus fala que completou-se o tempo e está próximo ao reino de Deus, e se no livro de Jonas fala que dentro de 40 dias Nínive será destruída e tudo mais, fala da importância do hoje, do agora, viver a conversão. E a primeira carta aos Coríntios fala bem disso, ou seja, o tempo é breve, não é? O importante é que nós vivamos de acordo com o Senhor a cada momento. Quem tem mulher como se não tivesse, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, ou que usam deste mundo como se não usassem, porque a figura deste mundo passa. Então, São Paulo fala um pouco desse relativismo dos tempos que nós vivemos, que um dia passam, e que é importante nós valorizarmos aquilo que permanece. É claro que nós saberemos também conviver nessa sociedade e na fraternidade, mas sabemos que passa com rapidez a figura desse mundo. E como passa, meus irmãos e irmãs, não sabemos quanto tempo temos aí, mas nós sabemos que o tempo passa com muita rapidez e somos chamados a aproveitar cada momento para essa vida de conversão, para encontrarmos em Cristo a vida e deixar que a nossa vida seja transformada e de tal maneira vivida que possa levar as pessoas a uma nova vida e também testemunhar para outros, né, a boa notícia que Ele nos trouxe. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que a palavra desse final de semana, embora nós conheçamos um pouco esse sinal chamado a conversão, ao mesmo tempo o seguimento de Jesus, o chamado que Ele faz dos primeiros discípulos, e que nós refletimos para nós também sobre como passa com rapidez o tempo e que nós somos chamados à conversão e também a seguir a Cristo e anunciar a boa notícia a todos. Do outro lado, sabemos que hoje grande parte da sociedade não se preocupa muito com isso. Não está preocupado com uma vida nova, o consumismo, a violência, as várias situações têm levado a situações irrespiráveis na sociedade. E não só longe de nós, em nações e etnias, mas também próximo de nós, com as violências, os problemas, com as situações todas de rancor, de raiva, de intolerâncias que existem ao redor. Nós vemos que o homem não conseguiu aprender ainda a conviver com o outro, a trabalhar com o outro, a saber respeitar o seu irmão. E muitas vezes as pessoas não imaginam que o tempo passa com muita rapidez. Por isso, muitas pessoas que fazem a experiência da sua fragilidade, numa doença, numa situação assim mais difícil, começam a pensar diferente. Quando vê que não são onipotentes, todos poderosos, assim na própria vida, mas que nós sabemos que as coisas passam e que nós somos chamados a aproveitar bem a nossa vida, fazendo bem, andando pelos caminhos do Senhor. Eu creio que o grande desafio justamente é poder escutar para nós esse chamado à conversão, de ver como é tempo cada vez mais de nós procurarmos os caminhos do Senhor e poder, consequentemente, escutar dele o chamado para segui-lo e para anunciar a boa notícia para todos. Palavra de Deus, portanto, desse final de semana, da pregação de Jesus na Galileia e o chamado dos primeiros discípulos, ao mesmo tempo a pregação de Jonas em Nínive e depois o Evangelho, que lembra que tudo recorda para todos nós a necessidade de sermos pescadores de homens. E ainda mais, Paulo, na leitura à carta aos Coríntios, lembrando que tudo é muito breve, muito rápido, eis aí a nossa proposta, para que nós possamos hoje seguir a Cristo, ouvir o chamado à conversão, escutar o coração aberto para que a vida se transforme cada vez mais, que através do dom da fé, da perseverança, nós respondamos o nosso sim e saibamos seguir a Jesus Cristo com todo o nosso ardor, nossa disponibilidade para que as maravilhas de Deus aconteçam em nossa vida e que, como consequência, também possamos anunciar aos irmãos e irmãs, né, de tal maneira que mais pessoas encontrem a vida, se convertam, mudem de vida e o mundo seja cada vez melhor. Porque essa é a missão do cristão, como sal, luz e fermento, para que o mundo seja novo, transformado cada vez mais. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesses domingos, né, agora, do tempo comum, entre o Natal e a Quaresma, nos convidam a olhar nossa vocação, o nosso chamado e a pregação à conversão. Saibamos dar nossa resposta com alegria e com generosidade. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.